Bem-vindo ao canal Emoções e Paixões Reais. Hoje você vai conhecer uma história inspirada em fatos verdadeiros. Uma história sobre perda, dor e a força inexplicável do perdão. Respire fundo. Essa jornada vai tocar seu coração. Omar sempre foi um homem simples, mas de coração grande. Um pai dedicado que se orgulhava do filho Daniel como de seu próprio pulmão. Daniel era um jovem cheio de sonhos, riso fácil e uma curiosidade que fazia cada dia com o pai uma pequena aventura. Eles moravam em uma casa modesta, mas cheia de vida, risos, livros espalhados e aromas de café fresco. Omar adorava observar Daniel em seus pequenos gestos, a forma como ele ajustava a mochila antes de sair para a escola, como sorria para os vizinhos, como abraçava os amigos com entusiasmo. Nas noites de sexta-feira, costumavam sentar juntos na varanda, olhando para o céu estrelado, discutindo sonhos, futuro e, às vezes, coisas simples como qual seria o sabor ideal de sorvete. Essas pequenas rotinas, aparentemente comuns, eram o tecido da vida de Omar, aquilo que mantinha seu coração tranquilo. Daniel tinha planos grandes, queria estudar, trabalhar, ajudar a família e um dia viajar pelo mundo. Mas, acima de tudo, queria fazer diferença. E isso fazia Omar se sentir orgulhoso. Ele sabia que criar um filho é, em muitos momentos, uma mistura de ensinar, guiar e esperar que a vida o abrace do jeito certo. Naquela sexta-feira em particular, Daniel saiu para mais um turno de trabalho, um pequeno emprego que sustentava parte dos estudos e ajudava em casa. Omar, como sempre, ficou na porta sorrindo, observando o filho fechar a porta e dizer: "Pai, nos vemos mais tarde." Ele respondeu com um aceno e um sorriso, sem imaginar que aquele seria o último momento em que veria Daniel vivo. Mais tarde, um telefonema mudou tudo. Um som frio, distante, que parecia vir de um lugar fora do tempo. A voz do outro lado do telefone parecia distante e estranha. Um acidente, disseram. Uma confusão, uma ação impulsiva, palavras desconexas que não conseguiam formar sentido algum na mente de Omar. E então, silêncio. Um silêncio que doía mais que qualquer grito, que esmagava o peito e fazia o mundo perder cor. Nas horas seguintes, Omar vagou pela casa como um espectro. Cada objeto, cada fotografia, cada pequeno detalhe lembrava Daniel. O quarto dele estava intacto, a cama arrumada, a mochila esquecida no canto, mas tudo parecia gritar ausência. Pessoas tentavam confortá-lo com palavras, dizendo que o tempo ajudaria, que ele precisava seguir em frente, mas o tempo parecia ter parado. A dor era física, quase tangível, uma sombra que se arrastava pela casa e pelo coração. Quando Omar descobriu que o responsável era um garoto, Malik, com apenas 14 anos, seu coração endureceu. Um garoto. Como poderia alguém tão jovem causar uma ferida tão profunda? A raiva se tornou uma pedra no peito, um peso que parecia impossível de carregar. Nos meses seguintes, Omar compareceu ao tribunal. Viu Malik algemado, ouviu depoimentos, testemunhas e o julgamento se desenrolando como um filme cruel. Nenhuma sentença seria suficiente para preencher o vazio que ele sentia. O juiz anunciou a decisão, mas Omar não sentiu alívio. Apenas um vazio mais profundo, uma sensação de que nada poderia trazer de volta aquilo que se foi. As noites eram longas, intermináveis. Ele revivia cada detalhe, cada momento perdido, cada sorriso que não poderia mais ver. Falava sozinho com o retrato de Daniel, procurando respostas que nunca chegariam. Outras vezes, apenas sentava em silêncio, olhando para o nada, sentindo o peso de tudo. Um dia, durante uma palestra sobre violência juvenil, ouviu uma frase que cortou seu coração de maneira diferente. Perdoar não é esquecer, é libertar-se de carregar o peso do ódio. Essas palavras se instalaram em sua mente, não como solução, mas como semente de reflexão. Naquela noite, Omar não conseguiu dormir. Pensava em Daniel, em Malik, em si mesmo, sufocado pela dor que não diminuía. Se continuasse carregando ódio, o que sobraria dele? Após semanas de luta interna,
decidiu escrever uma carta. Palavras trêmulas, mas sinceras, saíram de sua mão. Você tirou algo que eu amava mais do que tudo, mas eu não posso mudar o que aconteceu. Eu só quero entender e talvez encontrar uma forma de seguir em frente. Guardou a carta por dias antes de finalmente enviá-la. Um mês depois, chegou uma resposta simples, escrita à mão. Senhor Omar, eu li sua carta e chorei. Eu não tenho desculpas. Eu sinto muito. Obrigado por não me odiar. Aquelas palavras quebraram algo dentro de Omar. Pela primeira vez em muito tempo, chorou não de raiva, mas de compaixão. Com coragem renovada, decidiu visitar Malik. O caminho até o centro de detenção parecia interminável e o frio metálico do local o fez hesitar, mas ele seguiu. Quando Malik apareceu, olhos baixos, ambos sentiram o peso do silêncio. Então, o garoto murmurou: Eu sei que o Senhor me odeia. Omar respondeu devagar: Se eu ainda te odiasse, eu não estaria aqui. E começou a ouvir. Malik falou de sua infância difícil, das ruas perigosas, das escolhas ruins, das más influências e de como não queria ter machucado ninguém. As lágrimas escorriam enquanto Omar ouvia, cada palavra reverberando no coração endurecido. Pela primeira vez, Omar viu o garoto, não o criminoso, mas alguém perdido, assustado, fruto de um mundo quebrado. Ao sair daquela sala, sentiu seu corpo leve, como se uma pedra tivesse sido removida de seu peito. Dias depois, ele refletiu sobre tudo o que ouvira. A dor ainda existia, mas não o dominava mais. Começou a escrever de novo, mas agora eram planos de futuro, de transformação, e não cartas de dor. Decidiu criar algo positivo a partir daquela tragédia. Se ele e Malik estavam ligados por sofrimento, que essa ligação pudesse se tornar aprendizado para outros. Nasceu então a ideia de fundar um projeto, Caminhos de Paz, um espaço para jovens, escolas e comunidades discutirem perdão, empatia e escolhas. Nos primeiros meses, tudo era pequeno, sustentado por doações e palestras em auditórios simples, salas de aula e igrejas. Omar contava sua história sem rancor. Quando perdoamos, não libertamos quem nos feriu, libertamos a nós mesmos. A plateia, muitas vezes com os olhos marejados, saía tocada. Mães que haviam perdido filhos se aproximavam. Adolescentes e jovens em risco sentiam esperança pela primeira vez. Malik, mesmo ainda na prisão, acompanhava os passos do projeto. Recebia notícias, cartas, recortes de jornais. Omar lembrava-o sempre. Você faz parte disso também. Foi nossa história que começou tudo. O tempo passou. Malik estudou, leu livros, participou de programas de reabilitação e tornou-se um exemplo dentro da instituição. Aos 25 anos, finalmente saiu da prisão. O portão se abriu lentamente, o vento da liberdade o atingiu. E Omar estava lá, com o mesmo olhar sereno de anos atrás. Nenhuma palavra foi necessária. O abraço entre eles reuniu todas as lágrimas, todo o passado e a esperança futura. Nos dias seguintes, Malik se mudou para uma pequena casa organizada por voluntários da fundação e começou a trabalhar nas palestras, ajudando jovens em risco, compartilhando sua história. A cada palestra dizia: Eu tirei uma vida. E um homem decidiu me perdoar. Isso me deu uma nova chance. O perdão salvou a minha alma. Omar acompanhava silencioso, mas orgulhoso. Daniel teria ficado feliz. Certa vez, uma adolescente disse: Eu ia fazer algo ruim, mas sua história me fez mudar. Malik respondeu: Então já valeu a pena tudo que vivi. O projeto Caminhos de Paz cresceu. Reconhecimento, prêmios e apoio vieram. Mas o mais importante era transformar vidas, não a fama. Omar ainda sonhava com Daniel, mas agora o fazia com amor e gratidão, e os sonhos fortaleciam sua coragem. Durante uma conferência internacional, Malik e Omar subiram ao palco. Malik disse: Eu carrego a culpa, mas também o perdão que recebi. Isso me faz querer ser melhor todos os dias. Omar completou: Perdi um filho, mas ganhei outro. O perdão muda o futuro.
A plateia aplaudiu de pé. Enquanto caminhavam para o carro, Malik disse baixinho: "Se meu filho pudesse ver isso." Omar respondeu: "Ele está vendo. Sempre esteve." Uma fresta de sol atravessou as nuvens, iluminando os dois. O mundo parecia confirmar que, apesar de tudo, havia ordem, luz e esperança. O projeto continuou a crescer. Centenas de jovens encontraram caminhos novos graças à amizade improvável de um pai e de um jovem que aprendeu a mudar. O perdão não é esquecer, é lembrar sem ódio. É transformar a dor em amor. Omar perdeu o que mais amava, mas ganhou algo que ninguém pode tirar: paz. Essa história lembra que o amor é mais forte do que qualquer ferida. Se o perdão salvou duas vidas tão distintas, imagine o que ele pode fazer por cada um de nós, todos os dias. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Emoções e Paixões Reais. Aqui, cada história prova que sempre existe um caminho de volta para o amor.